O Remo parece estar prestes a agitar o mercado de transferências de forma surpreendente. Depois de garantir o tão sonhado acesso à Série A, o clube azulino não pretende apenas disputar para não cair, mas sim chegar com força e mostrar que a Amazônia pode sim ter um time competitivo na elite do futebol brasileiro. E a primeira grande movimentação já começa a circular nos bastidores. Os rumores mais fortes apontam que Marinho, atacante consagrado por suas passagens de destaque em clubes do Nordeste com experiência em alto nível, está muito próximo de vestir o azul e branco. O nome do jogador tem gerado burburinho entre torcedores e especialistas, que especulam como sua chegada poderia transformar o ataque do Remo. Marinho, conhecido por sua velocidade, habilidade e faro de gol, traria não apenas qualidade técnica, mas também carisma e experiência para uma equipe que busca consolidar seu espaço na Série A. E a simples possibilidade de sua contratação já começa a movimentar as redes sociais e gerar expectativas altíssimas na torcida, que enxerga nele a peça que faltava para sonhar alto. Ao mesmo tempo, o clube estaria mirando outro reforço de peso, Lucas Lima, meio-campista habilidoso, que atualmente defende o Sport e é conhecido por sua capacidade de criar jogadas, controlar o ritmo da partida e oferecer passes precisos para os atacantes. A chegada de um jogador desse nível poderia transformar completamente o meio-campo do Remo, oferecendo criatividade, visão de jogo e experiência internacional em competições nacionais. Nos bastidores, fontes próximas ao clube comentam que a diretoria estaria disposta a investir de forma estratégica para montar um time competitivo, sem abrir mão da responsabilidade financeira, mas buscando surpreender os rivais e consolidar a presença do Remo entre os grandes. A especulação sobre a chegada de Lucas Lima também levanta debate sobre como ele se encaixaria no esquema tático atual, especialmente ao lado de jovens talentos que se destacaram na temporada anterior, e como sua experiência poderia servir de guia para jogadores menos rodados. O clima nos bastidores do clube azulino é de expectativa e ansiedade. Rumores indicam que a diretoria estaria articulando as negociações com extrema cautela, sabendo que a chegada de jogadores renomados como Marinho e Lucas Lima pode alterar completamente a dinâmica do mercado e gerar atenção nacional. A torcida, por sua vez, acompanha cada movimentação, comentando em redes sociais, fóruns e grupos de WhatsApp sobre a possibilidade de ver dois atletas de destaque desembarcando na capital paraense. Entre especialistas e jornalistas esportivos, o assunto também é recorrente, com análises sobre o impacto que esses reforços teriam na equipe e na competitividade do clube na Série A. O Remo, após anos buscando estabilidade e reconhecimento, parece finalmente disposto a escrever um capítulo ambicioso em sua história, e a especulação sobre estas contratações é o prenúncio de uma temporada que promete surpreender. Marinho, conhecido por sua capacidade de decidir jogos importantes e pela experiência acumulada em clubes de tradição, poderia ser o diferencial que o Remo busca para fortalecer seu ataque. A simples menção de seu nome na lista de possíveis reforços já gera repercussão entre torcedores rivais e adversários da Série A, que começam a analisar estratégias para neutralizar sua presença. Paralelamente, Lucas Lima traria um toque de classe e inteligência ao meio-campo, oferecendo alternativas táticas ao treinador e abrindo caminhos para jogadas mais articuladas. Fontes próximas ao clube indicam que a diretoria estaria buscando não apenas atletas habilidosos, mas também líderes que possam contribuir para um ambiente competitivo e ao mesmo tempo motivador para todo o elenco, e a experiência de ambos seria essencial nesse sentido, formando um núcleo capaz de elevar o padrão do time. A especulação também envolve questões financeiras e estratégicas. A diretoria do Remo, segundo rumores, estaria estudando como equilibrar os salários de jogadores experientes com a manutenção de um elenco competitivo e sustentável. A ideia seria investir em nomes de destaque que possam atrair público, patrocínios e mídia, ao mesmo tempo em que se mantém atenção ao crescimento da base e à integração de jovens talentos. Marinho e Lucas Lima, por sua experiência e visibilidade, não seriam apenas reforços em campo, mas também ativos estratégicos fora dele, capazes de fortalecer a marca do clube e gerar engajamento com a torcida, criando uma narrativa de ambição e ousadia que poucos times da Série A conseguem sustentar logo em sua estreia. Os rumores sobre estas contratações seguem ganhando força, com relatos de reuniões e negociações adiantadas que circulam discretamente nos bastidores.
Alguns especialistas comentam que o Remo estaria montando um projeto audacioso, mirando além da manutenção na Série A e buscando colocar o clube em uma posição de destaque nacional. A torcida, enquanto isso, alimenta sonhos de ver grandes nomes do futebol brasileiro defendendo o azul e branco, sonhando com atuações memoráveis e talvez até uma campanha que desafie os favoritos da elite. A combinação entre a experiência de Marinho e a criatividade de Lucas Lima poderia formar um eixo decisivo dentro do time, capaz de equilibrar qualidade técnica e experiência, transformando o Remo em um adversário ainda mais imprevisível e perigoso na próxima temporada. Com o clima de especulação crescente, o cenário imaginado por torcedores e analistas envolve não apenas o impacto imediato de Marinho e Lucas Lima, mas também as consequências a longo prazo para o clube. A chegada desses reforços poderia alterar a percepção do mercado sobre o Remo, posicionando-o como um clube ambicioso, capaz de atrair nomes de peso e competir em igualdade de condições com clubes tradicionais. A pressão, é claro, seria enorme, mas o potencial de crescimento também é gigante. As próximas semanas prometem ser decisivas, e o simples rumor já provocou uma onda de debates, análises táticas e previsões ousadas sobre o futuro do time na Série A, deixando claro que a Amazônia está prestes a viver um capítulo histórico no futebol nacional. Os rumores sobre Marinho e Lucas Lima no Remo provocam uma verdadeira onda de especulação no cenário esportivo nacional. Fontes extraoficiais sugerem que a diretoria já estaria em tratativas avançadas para contar com os dois jogadores na próxima temporada, sinalizando uma ambição inédita do clube após o acesso à Série A. A expectativa não se restringe apenas ao desempenho em campo, mas também ao impacto simbólico de atrair nomes de expressão, que poderiam elevar a visibilidade do clube e gerar um interesse renovado de patrocinadores e da mídia. A movimentação, caso confirmada, indicaria um planejamento estratégico ousado, mostrando que o Remo não quer apenas participar, mas sim competir de maneira competitiva e inteligente, buscando surpreender rivais e consolidar sua presença na elite do futebol brasileiro. Marinho, com seu histórico de gols decisivos e habilidade para desequilibrar partidas, aparece como um possível protagonista no ataque do Remo. A torcida imagina suas arrancadas pelas pontas, dribles desconcertantes e finalizações precisas, elementos que poderiam mudar completamente a dinâmica ofensiva da equipe. Ao mesmo tempo, Lucas Lima, reconhecido por sua visão de jogo e capacidade de articular jogadas, seria o cérebro do meio-campo, conectando defesa e ataque e oferecendo alternativas táticas que ampliariam as possibilidades do time. A combinação de experiência, técnica e liderança dos dois jogadores poderia não apenas elevar o padrão do elenco, mas também servir como referência para jovens talentos que buscam aprender e evoluir dentro de um projeto ambicioso, criando um ambiente propício para crescimento coletivo. A especulação sobre a chegada desses reforços também desperta debate sobre o impacto na série. Analistas questionam como Marinho e Lucas Lima se adaptariam ao novo clube, ao estilo de jogo da equipe e ao calendário da competição, considerando que enfrentarão adversários de alto nível. No entanto, muitos destacam que a experiência acumulada por ambos em clubes de destaque e em campeonatos exigentes pode ser um diferencial crucial. A simples possibilidade de contar com dois atletas capazes de decidir partidas e criar jogadas de alto nível já muda a percepção do Remo entre rivais, sugerindo que o clube está disposto a investir em qualidade e ambição, mesmo em sua primeira temporada de retorno à elite nacional, algo que alimenta ainda mais a imaginação da torcida. Além do impacto técnico, há uma dimensão estratégica importante nos rumores. A diretoria do Remo poderia estar utilizando a especulação sobre Marinho e Lucas Lima como uma forma de criar expectativa, engajar a torcida e preparar o terreno para futuras negociações. Essa movimentação, se confirmada, não apenas elevaria o nível do elenco, mas também fortaleceria a marca do clube, atraindo a atenção da mídia, patrocinadores e torcedores de forma nacional. O efeito de uma possível dupla de destaque no ataque e no meio-campo poderia gerar repercussão positiva para o clube, aumentando sua visibilidade e consolidando uma imagem de ousadia e ambição, características que muitas vezes são decisivas para o sucesso de clubes emergentes na elite do futebol. Torcedores e especialistas também especulam sobre o efeito psicológico da chegada de nomes consagrados como Marinho e Lucas Lima. A presença desses jogadores poderia elevar o moral do elenco, criar um clima de competitividade saudável e servir como motivação para que outros atletas também busquem se destacar. Além disso,
O clube poderia se beneficiar do conhecimento tático e da experiência de ambos, elementos que seriam fundamentais para enfrentar a intensidade e exigência da Série A. A simples possibilidade de contar com esses reforços já provoca uma onda de otimismo e entusiasmo, transformando cada rumor em um tema de discussão apaixonado nas redes sociais, e colocando o Remo no centro das atenções do futebol brasileiro. Por fim, a especulação sobre Marinho e Lucas Lima no Remo sugere que o clube está prestes a viver uma transformação significativa. A perspectiva de contar com jogadores experientes e habilidosos indica que a diretoria pensa grande, buscando não apenas competir, mas também criar um projeto ambicioso e consistente. O efeito combinado de talento, experiência e liderança desses atletas poderia elevar o padrão do elenco, fortalecer a marca do clube e envolver a torcida em uma narrativa de expectativa e otimismo. Enquanto os rumores seguem se espalhando, resta acompanhar de perto as próximas movimentações, pois cada passo do Remo pode indicar se a ambição do clube se transformará em realidade ou se permanecerá apenas no campo da especulação, mas uma coisa é certa: a Amazônia nunca esteve tão perto de protagonizar uma história ousada no futebol nacional. A expectativa sobre Marinho e Lucas Lima no Remo começa a tomar proporções que vão além do futebol em si, entrando no campo da estratégia de marketing e da criação de identidade do clube. Imagine a repercussão de um anúncio oficial, dois nomes de peso, com experiência e história em clubes de destaque, desembarcando na Amazônia para disputar a Série A. Esse movimento poderia transformar a percepção do Remo, não apenas entre rivais, mas também junto a patrocinadores, imprensa e torcedores de outras regiões, criando um efeito cascata de atenção e engajamento que poucas equipes de acesso conseguem gerar. A simples ideia de ter Marinho e Lucas Lima vestindo a camisa azul e branca já alimenta sonhos de grandes atuações e até mesmo de conquistas históricas, e os rumores mantêm a torcida em um estado constante de expectativa e entusiasmo. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Além disso, a especulação abre espaço para debate sobre o impacto tático que esses reforços poderiam causar. Marinho, com sua habilidade de atacar pelas pontas e finalizar com precisão, poderia se tornar a referência ofensiva do time, enquanto Lucas Lima traria equilíbrio e inteligência ao meio-campo, articulando jogadas e distribuindo passes que poderiam decidir partidas. Especialistas comentam que a integração desses jogadores exigiria ajustes estratégicos, mas que a possibilidade de contar com talento tão refinado seria um diferencial enorme para o Remo, capaz de transformar jogos complicados em oportunidades de vitória. O clube, ao que tudo indica, estaria pronto para ousar, e os rumores sobre essas contratações só aumentam a sensação de que 2026 pode ser um ano de transformação histórica. Por fim, os rumores sobre Marinho e Lucas Lima alimentam não apenas expectativas imediatas, mas também uma narrativa de longo prazo para o clube. A chegada de jogadores experientes poderia servir como um catalisador para a consolidação de uma equipe competitiva, capaz de disputar posição de destaque na Série A e construir um projeto sustentável e ambicioso. Cada detalhe divulgado, cada notícia não confirmada, mantém a torcida em estado de alerta, criando uma atmosfera de suspense e entusiasmo que poucos clubes conseguem gerar em sua temporada de estreia na elite. Se os rumores se confirmarem, o Remo não estaria apenas contratando atletas, estaria reescrevendo sua história e mostrando que a Amazônia pode, sim, sonhar grande no futebol brasileiro. Por fim, especula-se que a chegada de Marinho poderia criar um efeito dominó, incentivando o Remo a buscar outros reforços de impacto, transformando o elenco de maneira estratégica e ambiciosa. Alguns rumores indicam que a direção estaria de olho em jovens promessas e jogadores experientes, planejando compor um time capaz de disputar grandes títulos e elevar a imagem do clube no cenário nacional. A expectativa é que Marinho não seja apenas um reforço individual, mas uma peça central em um projeto maior de crescimento e consolidação do Remo como força competitiva. Enquanto a confirmação oficial não acontece, a torcida segue alimentando debates, criando teorias sobre seu impacto e imaginando como será a interação do atacante com o grupo. A especulação mantém a atenção do público acesa, e cada novo rumor sobre treinamentos, bastidores ou possíveis estreias é amplamente discutido, transformando a narrativa em um verdadeiro espetáculo paralelo ao futebol em campo. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias.
Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.